O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 126. Atos e sacrifícios que satisfazem Vishnu. Bhishma disse. O chefe das divindades, Indra, depois do Pitri ter cessado de falar, dirigiu-se ao pujante Ari, dizendo: ó Senhor, quais são aqueles atos pelos quais tu ficas satisfeito? Como, de fato, os homens conseguem te satisfazer? Vishnu disse: aquilo que eu odeio imensamente é a difamação de Brahmanas. Sem dúvida, se os Brahmanas são adorados, eu mesmo me considero adorado. Todos os Brahmanas superiores devem ser sempre saudados com reverência, depois de alimentá-los com hospitalidade. Uma pessoa deve reverenciar seus próprios pés também, à noite. Eu estou satisfeito com homens que agem dessa maneira, como também com aqueles que adoram e fazem oferendas ao vórtice que é visível no esterco de vaca, quando este primeiro cai da vaca. Aqueles que veem um Brahmana que é um anão em estatura, ou um javali que acabou de se erguer da água e carrega em sua cabeça uma quantidade de lama tirada da margem, nunca tem que encontrar com algum mal. Eles ficam livres de todo pecado. O homem que adora todo dia Asvata, ficus religiosa, e a substância chamada Goroshana e a vaca, é considerado como cultuando o universo inteiro com as divindades e asuras seres humanos. Na verdade, ficando dentro destes, eu aceito, em minha própria forma, o culto que é oferecido para eles. O culto que é oferecido a estes é o culto oferecido a mim. Isto tem sido assim desde que os mundos foram criados. Aqueles homens de pouca compreensão que me cultuam de uma maneira diferente me adoram em vão, pois o culto daquele tipo eu nunca aceito. Realmente, o culto de outros tipos não é gratificante para mim em absoluto. Indra disse: porque tu louvas as marcas circulares no esterco das vacas, os pés, o javali, o Brahmana que é um anão em estatura, e a lama erguida do solo. És tu quem os cria e és tu quem os destrói. Tu és a natureza eterna de todas as coisas mortais ou transitórias. Bhishma continuou, ouvindo estas palavras de Indra. Vishnu sorriu um pouco e então disse: foi com meu disco circular que os Daityas foram mortos. Foi com meus 2 pés que o mundo foi coberto. Assumindo a forma de um javali eu matei Hiranyaksha. Assumindo a forma de um anão eu conquistei o rei, Asura, Vali. Aqueles homens de grande alma que cultuam esses me agradam. Na verdade, aqueles que me adoram nestas formas nunca encontram com a derrota. Se alguém, vendo um Brahmana que leva o modo de vida Brahmacharya chegando à sua casa, oferece para ele a primeira porção da própria comida que pertence como de direito a um Brahmana, e come o que resta depois disso, ele é considerado como comendo anrita. Se alguém, depois de adorar o crepúsculo matutino, permanece com o rosto virado para o sol, ele colhe o mérito que se vincula à realização de abluções em todos os tirtas e vem a ser purificado de todos os pecados. Ó rishis possuidores de riqueza de penitências, eu disse a vocês em detalhes o que constitui um grande mistério. Sobre o que mais eu falarei para vocês? Contém-me suas dúvidas. Baladeva disse: escutem agora outro grande mistério que é repleto de felicidade para os homens. Pessoas ignorantes, não familiarizadas com isto, encontram com muitas aflições nas mãos de outras criaturas. Aquele homem que, levantando de manhã cedo, toca uma vaca, ghee, e coalhos, como também sementes de mostarda e a maior variedade dela chamada priangu, fica purificado de todos os pecados. Com relação aos rishis possuidores de riqueza de penitências, eles sempre evitam todas as criaturas à frente e atrás, como também tudo que é impuro, enquanto realizando os radas. As divindades disseram: se uma pessoa, pegando um recipiente de cobre, enchendo com água e encarando o leste, resolve a respeito de um jejum ou o cumprimento de um voto específico, as divindades ficam satisfeitas com ele e todos os seus desejos vêm a ser coroados com êxito. Por fazer jejuns, ou votos de alguma outra maneira, homens de pouca inteligência não ganham nada. Votos e jejuns e etc. devem ser cumpridos depois de o sankalpa ou resolução naquele sentido ter sido formalmente enunciado.
Mesmo um mergulho em uma quantidade de água sagrada não pode ser produtivo de mérito a menos que o Sankalpa tenha sido formalmente enunciado. O Sankalpa é a declaração do propósito pelo qual o ato é realizado, como também do ato que se planeja realizar. Ao proferir a decisão acerca do cumprimento de jejuns e ao fazer oferendas para as divindades, o uso de um recipiente de cobre é preferível. Em apresentar oferendas às divindades, em doar ou aceitar esmolas, em oferecer os ingredientes do arghya e em oferecer oblações de água misturada com sementes de gergelim para os pitris, o recipiente de cobre deve ser usado. Por fazer estes atos de qualquer outra maneira, alguém adquire pouco mérito. Exatamente assim esses mistérios foram declarados relativos a como as divindades são satisfeitas. Dharma disse: as oferendas feitas em todos os ritos em honra das divindades e naqueles em honra dos pitris nunca devem ser dadas para um brahmana que aceitou o serviço sob um rei, ou que toca o sino, ou que se encarrega de funções secundárias em atos de culto ou em sradas, ou que mantém vacas, ou que é dedicado ao comércio, ou que segue alguma arte como profissão, ou que é um ator, ou que disputa com amigos, ou que é desprovido de estudos védicos, ou que se casa com uma mulher Sudra. O realizador dos Radha que dá tais oferendas para semelhante brahmana decai da prosperidade e não multiplica sua linhagem. Ele fracassa, além disso, em satisfazer seus pitris por fazer tal ato. Da casa daquela pessoa de onde um convidado retorna insatisfeito, os pitris, as divindades, e os fogos sagrados, todos voltam desapontados por causa de semelhante tratamento do convidado. O homem que não cumpre os deveres de hospitalidade em direção ao convidado chegado em sua residência vem a ser considerado como igualmente pecaminoso com aqueles que são assassinos de mulheres ou de vacas, que são ingratos para com benfeitores, que são assassinos de brahmanas, ou que são violadores das camas de seus preceptores. Agni disse: escutem com atenção concentrada. Eu narrarei os deméritos daquele homem de mente pecaminosa que levanta seus pés para golpear com eles uma vaca ou um brahmana altamente abençoado ou um fogo ardente. A infâmia de tal homem se espalha por todo o mundo e toca aos confins do próprio céu. Seus pitris se enchem de medo. As divindades também ficam muito descontentes por sua causa. Dotado de grande energia, o fogo se recusa a aceitar as libações despejadas por ele. Por 100 vidas, ele tem que apodrecer no inferno. Ele nunca é resgatado em qualquer tempo. Portanto, nunca se deve tocar uma vaca com os pés, ou um brahmana de grande energia, ou um fogo ardente, se uma pessoa é dotada de fé e deseja seu próprio bem. Estes são os deméritos declarados por mim de alguém que ergue seus pés em direção a estes três. Visvamitra disse: ouça um grande mistério que é desconhecido pela maioria dos homens e que está relacionado com religião. Aquele que oferece aos pitris arroz fervido em leite açucarado, sentando com a face dirigida para o sul ao meio-dia na sombra causada pelo corpo de um elefante, no mês de Bhadrapada, sob a constelação Maga, adquire grandes méritos. Escutem quais são aqueles méritos. O homem que faz tal oferenda para os pitris sob tais circunstâncias é considerado como realizando um grande sraddha todo ano por 13 anos em sucessão. As vacas disseram: venha a ser purificado de todos os seus pecados aquele homem que adora uma vaca com esses mantras, isto é: ó Vaula, ó Samanga, ó tu que és destemida em todo lugar, ó tu que és bondosa e cheia de auspiciosidade, ó amiga, ó fonte de toda plenitude, na região de Brahman, antigamente, tu foste oferecida com teu bezerro no sacrifício de Indra, o manejador do raio. Tu tomaste tua posição no firmamento e no caminho de Agni. As divindades com Narada entre elas então te adoraram naquela ocasião por te chamarem de Sarvansaya. Tal homem alcança a região de Purandara. Ele adquire, além disso, os méritos atribuídos às vacas, e o esplendor de Chandramas também. Tal homem fica livre de todo pecado, todo medo, toda dor. No fim, ele obtém residência na região feliz de Indra de 1000 olhos. Bhishma continuou: depois disto, os 7 rishis altamente abençoados e célebres, com Vasishta em sua vanguarda, se levantam e circungerando o Brahman nascido no lótus, permaneceram ao redor dele com mãos unidas em reverência.
Vasishta, aquela principal de todas as pessoas conhecedoras de Brahma, tornou-se seu porta-voz e fez esta pergunta que é benéfica para todas as criaturas, mas especialmente para Brahmanas e Kshatriyas. Por fazer quais ações homens de conduta justa que são, no entanto, desprovidos de bens deste mundo, conseguem obter méritos vinculados a sacrifícios? Ouvindo esta pergunta deles, o avô Brahman começou a dizer o seguinte. Brahman disse: é excelente esta pergunta, ó altamente abençoados. Ela é ao mesmo tempo auspiciosa e sublime e cheia de mistério. Esta pergunta que vocês fizeram é sutil e está repleta de grande benefício para a humanidade. Ó rishis possuidores de riqueza de penitências, eu contarei tudo para vocês em detalhes. Escutem com atenção ao que eu digo quanto a como homens adquirem méritos vinculados a sacrifícios, mesmo quando eles não podem realizá-los devido à pobreza. Na quinzena iluminada do mês de Pausha, quando a constelação Rohini está em conjunção, se alguém, se purificando por meio de um banho, deita sob a bórbada celeste, vestida em uma única peça de roupa, com fé e atenção concentrada, e bebe os raios da lua, ela obtém os méritos ligados à realização de grandes sacrifícios. Ó principais das pessoas regeneradas, é um grande mistério isto que eu declaro para vocês em resposta às suas perguntas, para vocês que possuem discernimento das verdades sutis de todos os tópicos da investigação. Capítulo 127. Mais sobre méritos da parte das divindades. Vibhavasu, também chamado Surya, disse: há duas oferendas. Uma delas consiste em um palmo de água e a outra chamada Kshata consiste em grãos de arroz com ghee. Deve-se, no dia da lua cheia, permanecer de frente para aquele orbe brilhante e fazer para ele as duas oferendas mencionadas, isto é, um palmo de água e os grãos de arroz com ghee chamados Akshata. O homem que apresenta estas oferendas é citado como adorando seu fogo sagrado. Realmente, ele é considerado como alguém que tem derramado libações nos três fogos principais. O homem de pouca inteligência que corta uma árvore grande no dia da lua nova fica manchado pelo pecado de brahmanicídio. Por matar até uma única folha uma pessoa incorre em pecado. Aquele homem tolo que mastiga uma escova de dentes no dia da lua nova é considerado como ferindo a divindade da lua por tal ato. Os pitris de tal pessoa ficam aborrecidos com ela. Na Índia a escova de dentes consiste em um galho fino ou ramo pequeno. Uma ponta deste é mastigada e amolecida. As fibras amolecidas servem o propósito de uma escova. Tal escova é usada somente uma vez. Ela é jogada fora depois que a escovação dos dentes está terminada. As divindades não aceitam as libações despejadas por tal homem em dias de lua cheia e de lua nova. Seus pitris ficam enfurecidos com ele, e sua linhagem e família se tornam extintas. O rei disse: aquela casa pecaminosa, na qual recipientes de comer e de beber e assentos e camas se encontram espalhados, e na qual mulheres apanham, as divindades e pitris deixam-o em repugnância. Na verdade, sem aceitar as oferendas feitas para eles pelos donos de semelhantes casas, as divindades e os pitris fogem de tal habitação pecaminosa. Angiras disse: aumenta a progenie daquele homem que permanece toda noite por um ano inteiro sob uma árvore caranjaca com uma lâmpada para iluminá-la, e segura além disso em sua mão as raízes da planta Suvashala. Gargia disse: uma pessoa deve sempre cumprir os deveres de hospitalidade para com seus convidados. Deve-se dar lâmpadas na sala ou galpão onde sacrifícios são realizados. Deve-se evitar dormir durante o dia, e se abster de todos os tipos de carne ou comida. Nunca se deve ferir vacas e brahmanas. Sempre se deve recitar os nomes dos lagos Pushkara e das outras águas sagradas. Tal rumo de dever é o principal. Isto mesmo constitui uma religião sublime com seus mistérios. Se cumprida na prática, ela sem dúvida produz consequências grandiosas. Se uma pessoa realiza mesmo sem sacrifícios, ela está fadada a ver o esgotamento dos méritos ligados às libações despejadas neles. Os deveres, no entanto, os quais eu mencionei, são de tal maneira que quando cumpridos com uma pessoa dotada de fé, seus méritos se tornam inesgotáveis.
Escute agora outro grande mistério oculto da vista de muitos. As divindades não aceitam as libações, derramadas sobre o fogo, na ocasião de sradas e ritos em sua honra ou na ocasião daqueles ritos que são realizáveis em dias lunares comuns ou nos dias especialmente sagrados da lua cheia e da lua nova, se elas veem uma mulher em seu período de impureza ou uma que é filha de uma mãe afligida com lepra. Os pitris do homem que permite que tal mulher se aproxime do lugar onde o srada está sendo realizado por ele não ficam satisfeitos com ele por 13 anos. Vestido em roupa branca, e se tornando puro em corpo e mente, ele deve convidar brahmanas e fazê-los proferirem suas bênçãos, quando ele realiza o srada. Em tais ocasiões deve-se também recitar o Bharata. É por observar todos estes que as oferendas feitas em sradas se tornam inesgotáveis. Daunia disse: utensílios quebrados, armações de cama quebradas, galos e cachorros, como também árvores que cresceram dentro de residências, são todos objetos inauspiciosos. Em um utensílio quebrado está o próprio Kali, enquanto em uma armação de cama quebrada está perda de riqueza. Quando um galo ou um cachorro está à vista, as divindades não comem as oferendas feitas para elas. Sob as raízes de uma árvore escorpiões e cobras sem dúvida encontram abrigo. Por isso, nunca se deve plantar uma árvore dentro de uma residência. Utensílios quebrados, até hoje, são considerados inauspiciosos. Eles são rejeitados, como uma regra, por toda a família. Kali tem sua residência neles, significando que tais utensílios causam brigas e disputas. Armações de cama quebradas também são consideradas como capazes de causar perda de riqueza. Galos e cachorros nunca devem ser mantidos ou criados em uma casa. As raízes de árvores fornecem abrigo para escorpiões e cobras e insetos e vermes venenosos. Alguém nunca deve, portanto, plantar árvores ou permiti-las crescerem dentro de sua residência. Jamadagni disse: aquele homem cujo coração não é puro sem dúvida vai para o inferno mesmo que ele adore as divindades em um sacrifício de cavalo ou em 100 sacrifícios Vajapeya, ou que ele pratique as austeridades mais severas com a cabeça mais baixa. Pureza de coração é considerada como igual a sacrifícios e verdade. Um brahmana muito pobre, por dar somente um prasta de cevada em pó com um coração puro para um brahmana, alcançou a região do próprio Brahman. Esta é uma prova suficiente da importância da pureza de coração. Capítulo 128. Vayu sobre certas observâncias. Vayu disse: eu narrarei alguns deveres a observância dos quais é repleta de felicidade para a humanidade. Ouçam também com atenção concentrada a certas transgressões com as causas secretas das quais elas dependem. Aquele homem que oferece pelos 4 meses da estação chuvosa gergelim e água, para os pitris, e alimento, de acordo com o melhor em seu poder, para um brahmana bem familiarizado com os deveres, que derrama libações no fogo sagrado adequadamente, e faz oferendas de arroz fervido em leite açucarado, que dá lâmpadas em honra dos pitris, com gergelim e água. Na verdade, aquele que faz tudo isso com fé e atenção concentrada adquire todos os méritos que se vinculam a 100 sacrifícios nos quais animais são oferecidos para as divindades. Ouçam a este outro grande mistério que é desconhecido para todos. Aquele homem que pensa que está tudo bem quando um sudra acende o fogo sobre o qual ele vai despejar libações, ou que não vê qualquer erro quando mulheres, que são incompetentes para ajudar em sradas e outros ritos, são permitidas ajudarem neles, realmente ficam maculados pelo pecado. O fogo de um brahmana nunca deve ser aceso por um sudra. Mulheres também nunca devem ser permitidas ajudarem em sradas por arranjarem as oferendas. Os 3 fogos sacrificais ficam enfurecidos com semelhante pessoa. Em sua próxima vida ele tem que tomar nascimento como um sudra. Seus pitris, junto com as divindades, nunca estão satisfeitos com ele. Eu agora contarei quais são as expiações que alguém deve praticar para se purificar de tais pecados. Ouçam-me com atenção. Por realizar aqueles atos expiatórios, alguém vem a ser feliz e livre de ansiedade.
Jejuando todo o tempo, ele deve, por 3 dias, com atenção concentrada, despejar libações, no fogo sagrado, da urina da vaca misturada com esterco de vaca e leite e guere. As divindades aceitam as oferendas de tal homem no término de um ano inteiro. Seus pitris também, quando chega o momento de ele realizar os Rada, ficam satisfeitas com ele. Eu dessa maneira contei o que é justo e o que é um pecaminoso, com todos os seus detalhes desconhecidos, a respeito dos seres humanos desejosos de chegarem ao céu. Na verdade, os homens que se abstêm destas transgressões ou que tendo-as cometido praticam os ritos expiatórios indicados, conseguem alcançar o céu quando eles deixam este mundo. Capítulo 129. Lomasa sobre certas observâncias. Lomasa disse: os pitris daqueles homens que, sem terem suas próprias esposas, se dirigem às esposas de outros homens, se enchem de decepção quando chega o momento para os Radas. Aquele que se dirige às esposas de outros homens, aquele que se entrega à união sexual como uma mulher que é estéril, e aquele que se apropria do que pertence a um Brahmana, são igualmente pecaminosos. Sem dúvida, os pitris de tais pessoas os deserdam sem desejarem ter qualquer relacionamento com eles. As oferendas que eles fazem fracassam em satisfazer as divindades e os pitris. Por isso, um homem deve sempre se abster de união sexual com mulheres que são esposas de outros, como também com mulheres que são estéreis. O homem que deseja seu próprio bem, não deve se apropriar do que pertence a um Brahmana. Escutem agora outro mistério desconhecido para todos com relação à religião. Uma pessoa deve, dotada de fé, sempre cumprir as ordens de seu preceptor e de outros mais velhos. No 12º dia lunar, como também no dia da lua cheia, todo mês, deve-se fazer doações para brahmanas de Ghee e as oferendas que constituem a Kshata. Ouçam-me enquanto eu digo qual é a medida do mérito que tal pessoa adquire. Por tal ato é dito que alguém aumenta soma e o oceano. Vasava, o chefe dos celestiais, concede para ele 1/4 dos méritos, vinculados a um sacrifício de cavalo. Por fazer tais doações, uma pessoa vem a ser dotada de grande energia e coragem. O divino Soma, bem satisfeito com ele, lhe concede a realização de seus desejos. Escutem agora outro dever, junto com a fundação sobre a qual ele se apoia, que é produtivo de grande mérito. Nesta era de Kali, aquele dever, se realizado, traz muita felicidade para os homens. Aquele homem que, levantando bem cedo e se purificando com um banho, se veste em roupas brancas e com atenção concentrada faz doações para brahmanas de recipientes cheios de sementes de gergelim, que faz oferendas para os pitris de água com sementes de gergelim e mel, e que dá lâmpadas como também o alimento chamado Krisara adquire méritos substanciais. Ouçam-me enquanto eu digo quais são aqueles méritos. O divino castigador de Paka atribuiu esses méritos à doação de recipientes de cobre e metal cheios de sementes de gergelim. Aquele que faz doações de vacas, aquele que faz doações de terra que são produtivas de mérito eterno, aquele que realiza o sacrifício Agnishtoma com presentes copiosos na forma de dakshina para os brahmanas, são todos considerados pelas divindades como adquirido méritos iguais àqueles que alguém adquire por fazer doações de recipientes cheios de sementes de gergelim. Presentes de água com sementes de gergelim são considerados pelos pitris como produtivos de satisfação eterna para eles. Todos os antepassados ficam muito satisfeitos com presentes de lâmpadas e krisara. Eu assim narrei a ordenança antiga, declarada pelos rishis, que é altamente aprovada pelos pitris e pelas divindades em suas respectivas regiões.